Se não existir uma atmosfera certa para você viver, uma base real, verdadeira, bíblica, você vai acabar vivendo a sua fé do jeito errado. E nós temos visto, inclusive em nós mesmos, que a nossa fé, ela foi ensinada incompleta. Nós cremos que nós precisamos obedecer a Deus e nós acabamos correndo o risco de obedecer Ele com a nossa própria força. E aí, quando a gente não consegue cumprir direito o que a gente deve, ou pelo menos que a gente acredita que deve cumprir, nós podemos cair na culpa. Não fui bom o suficiente, não orei, não li a Bíblia, não jejuei, não obedeço, não ajudo os missionários, ou não sou missionário, não evangelizo tanto como poderia, blá, 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 blá. Quando você vai num congresso, num culto missionário, você recebe peso por ser pouco evangelista. Quando você vai em qualquer igreja que pede dinheiro, você se sente mal por não ter o que eles pedem. Esses dias veio uma irmã aqui pedir ajuda para comer, mora 2 ruas para cima. Ela disse que foi em outra igreja lá no centro que gosta de pedir dinheiro. Ela não tem o que comer, mas eles falaram para ela, o pastor que atendeu ela, que ela tinha que fazer um propósito para Deus abençoar a vida dela de R$5.000. E aí ela não tinha o que comer. Ela saiu de lá sem a benção e sem conversar direito com o pastor, porque ela deu um jeito de fugir dele. E aí nós aprendemos que nós temos que fazer algo. Talvez é por isso que você veio na igreja hoje. Você veio aqui para quê? Para ter um crédito maior com Deus? Para tentar ver se o Espírito Santo toca em algum profeta para te dar uma palavra reveladora? Para ele ter uma compaixão de você e te dar uma bênção específica em alguma luta que você tem? Por que é que você veio hoje? Por que é que você acordou de manhã? Eu vou aprofundando. Por que é que você nasceu? Nós temos que entender o que é que Deus quer de nós. Para entender isso, nós temos que conhecê-lo, primeira coisa, e depois nos conhecer. Conhecendo Ele e nos conhecendo, nós sabemos o propósito que nós temos que cumprir, o motivo de nós termos nascido, o motivo geral que todo mundo nasceu e o motivo específico que você tem, que ninguém mais pode cumprir a não ser você. E para você cumprir esse propósito, você precisa entender a base em que Deus colocou tudo. E Ele chamou essa base de rocha. E essa rocha tem um nome que nós sabemos que é Jesus. Você precisa conhecê-lo, a Ele e a sua obra, para com isso em mente, conscientemente, como uma atmosfera mesmo na sua vida, você se mover neste meio, em Jesus, nas obras de Jesus, estando nele, sem trabalhar para Ele, sem andar com Ele, sem fazer por Ele, mas estando nele, para Ele fazer por seu intermédio. É como se você mergulhasse na água, tivesse que, vamos pegar um exemplo, lavar uma meia. Deus mandou você lavar uma meia. Você vai para a água, você abre a torneira para trabalhar para Ele, para lavar a meia, porque Ele mandou você lavar a meia. É você lavando a meia, só você. Mas aí você acha que tem muito pouca água na sua vida, então você pega um balde e lava a meia no balde. É você lavando a meia com mais água, mas ainda não está bom de água. Você entra na piscina, molha até a canela e lava a meia na piscina. É você lavando a meia num montão de água, mas não está bom ainda. Você entra mais fundo e até o seu ombro. Você lava a meia dentro da piscina com até o ombro cheio d'água. Tem bastante água, mas não é o suficiente para você. Você quer mais água. E aí você mergulha.
Quando você está totalmente submerso na piscina, não é mais você que está vivendo, porque ali não tem oxigênio. Ali é o Espírito vivendo por meio de você. Ali você pode lavar sua meia. Ali você não vai trabalhar para Deus. Você não vai lavar a meia porque Ele mandou. Você não vai lavar a meia para Ele, porque você ama Ele e quer agradá-lo. Você não vai lavar a meia porque você quer estar perto dele, que é a água. E aí você está com Ele, junto dele. É mais profundo. Você está nele, mergulhado totalmente. Quando você está mergulhado totalmente em Cristo, Ele vive em você e tudo que você faz é Ele fazendo. É diferente. Se você nunca teve essa experiência, precisa tê-la 24 horas por dia, porque Deus não aceita nada que seja fora de Jesus Cristo. O nosso texto mostra, que nós já vamos ler, a mensagem mais importante que existe no planeta Terra em todas as épocas. Qual é a mensagem mais importante que foi passada à raça humana? Se você abrir o YouTube ou ligar a televisão ou abrir um site, tem várias notícias lá, de tudo que é tipo, e muitas querem atrair sua atenção, falar: assista, urgente, importantíssimo, essencial, não perca. É mesmo? Isso tudo é importante? Se deixar, nós ficamos ligados em telas para ver o que está acontecendo o tempo todo. Isso gera ansiedade, medo, depressão. São muitas vozes falando muitas notícias, mas tem uma notícia que é a mais importante. É a notícia que separa entre quem é de Deus e quem não é, entre céu e inferno, entre luz e trevas, entre paz e guerra. Essa notícia só um grupo de pessoas tem: a igreja. O resto do mundo não tem. E a função da igreja é transmitir essa notícia, porque é a notícia mais importante, é a mensagem essencial de todo ser humano. Vamos ler ela em Romanos 3, a partir do 19. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas. Eu estou na NVT. Seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo o mundo é culpado diante de Deus. Vou ler de novo para você entender. É evidente que a lei, aqui está falando de toda a mensagem bíblica que ordena uma postura de vida ética. Toda a lei, não só os mandamentos, toda a Bíblia, em todas as suas instruções e mandamentos, é a lei. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue. A quem? Ao povo de Deus. Pois seu propósito, o propósito da lei, é evitar desculpas e mostrar que todo o mundo é culpado diante de Deus. Espera aí, está estranho. A Bíblia não é um livro de bênção? Como é que a Bíblia fala isso? Que a lei tem um propósito de mostrar que todo mundo é culpado. Se você abrir um mandamento qualquer, eu desafio você a obedecê-lo perfeitamente. Qualquer mandamento, no padrão de Deus, não no seu padrão, e nem no padrão do próximo que está perto de você. Porque a tendência é a gente considerarmos que nós somos melhores do que muitos e piores do que alguns em algumas áreas. Mas tirando o próximo da equação, acabando com essa comparação e olhando só para Jesus, o quanto você cumpre perfeitamente uma lei da Bíblia, uma só, uma, fala uma que você cumpre perfeitamente. Não cobiçarás, cumpriu perfeitamente. Não matarás, cumpriu perfeitamente.
Jesus falou que se você pensar mal de alguém, já é assassino. Todos nós vamos ser julgados como assassinos no julgamento eterno. Porque se você chamar alguém de tolo, pode ir para o fogo do inferno. Ele disse: não roubarás. Você é culpado de roubo. Se você roubou a oportunidade de alguém, se você roubou o tempo de alguém, roubou a alegria de alguém, caiu. Fala uma pessoa que a vida toda, até hoje, que você conhece, cumpriu um mandamento sequer da lei. Um só, perfeitamente. Por isso que a lei vem para mostrar que nós somos culpados. É o propósito dela. É mostrar que Deus é perfeito e quer perfeição, e nós não conseguimos fazer isso. Não conseguimos, em nada. Nós temos uma imagem borrada, apagada, que foi quase perdida da criação de Deus. E mesmo tendo a imagem Adão e Eva, ele caiu enquanto era a imagem perfeita de Deus. Imagina nós. Versículo 20: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Mesmo que você cumpra a lei, você não vai ser declarado justo diante de Deus por cumpri-la. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Não, mas como assim? A lei que abençoa? Sim, tem um texto que Jesus disse que virou lei, né? A palavra dele é mandamento. Se você me amar e obedecer os meus mandamentos, eu o amarei, o Pai o amará, e eu me revelarei a você. E você poderá pedir o que você quiser, e lhe será dado. Isso é lei, é uma promessa. E diz aqui que a lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Como é que uma lei que Jesus disse que eu posso pedir o que eu quiser, me mostra que eu sou pecador? Porque ela começa assim: se você me ama e obedece aos meus mandamentos. Quem que pode pedir o que quiser e vai receber? Quem ama e quem obedece aos mandamentos. Não sobrou ninguém. Mas Jesus falou para nós. O que ele quer dizer então? Como é que ele fala algo para nós como uma promessa, sendo condenatório, e que a gente não consegue cumprir? Ele é louco? É mentiroso? Ele está tirando sarro da nossa cara? Não. Ele é Deus, é a verdade e fala a verdade. Então, se ele falou, é possível. Mas como? Como que você pode pedir o que você quiser para Deus e vai receber? Amando e obedecendo. Aí você se sente culpado. Porque qual foi a última vez em que você realmente orou, pediu e Ele te deu? E quantas vezes isso acontece por semana? Quais são as lutas que você tem pedido e não tem dado resultado? E você pode pegar qualquer texto da Bíblia e vai sempre cair nessa regra de uma aliança, um contrato feito entre Deus e nós. Cumpre o contrato, eu cumpro a minha parte. Não cumpre o contrato, eu vou cumprir a parte ruim do contrato. Em outras palavras, o que obedece é abençoado, o que não obedece é amaldiçoado. 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Opa, começou a melhorar a notícia. Agora parece que está chegando a boa notícia. Deus, como prometido na lei de Moisés e nos profetas, nos mostrou como nós somos declarados justos sem a lei. Não precisa da lei para ser declarado justo. 22. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem.
No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, mas pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Agora é uma boa notícia. O que é a boa notícia? É o Evangelho. O Evangelho é a atmosfera que você precisa para andar com Deus todos os dias da sua vida. E não é um Evangelho que nós temos a tendência de pensar que é só para conversão. É para a vida. Mas como faz para viver a vida que agrada a Deus, obedientemente na perfeição que é possível, porque Jesus não é louco, hoje, amanhã, em todos os dias? Precisa dessa atmosfera. Você tem que entrar dentro dessa atmosfera, como se mergulhasse na piscina. Nada pode ficar no mundo, tudo tem que estar no Espírito. Para entender isso, esse texto traz 7 verdades. Nós vamos falar de 3 hoje, para você aplicar isso na sua vida já e começar a consertar a sua fé, para entrar nessa atmosfera. Primeira verdade é a seguinte, no versículo 19 e 20, vamos ler de novo. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. O que é justo, para começar? O que é ser justo? Ser justo é estar em conformidade exata e perfeita à lei de Deus. Isso é ser justo. Você tem que estar em conformidade. Ele falou: sejam hospitaleiros. Você tem que ser hospitaleiro 100%, sem o seu ego envolvido, como Jesus foi hospitaleiro, igualzinho ele. Você tem que se conformar a isso. É a regra, é a perfeição da hospitalidade. Você tem que perdoar como Jesus teria que perdoar, porque eu creio que ele não perdoou porque ele nunca se magoou. Só perdoa quem magoou, quem fica magoado. Mas ele nos conquistou o perdão do Pai. Então você tem um exemplo de perdão que é o do Pai. Assim como o Pai te perdoou, você tem que perdoar. E o Pai não te perdoou pela metade, Ele te perdoou totalmente. Também não te perdoou pela metade, Ele não te perdoou nada. Se você tem pecado de estimação, não arrependido, não confessado, não tem perdão. O Pai não te perdoou. E se algum pastor ou membro, ou crente, ou qualquer igreja fala que você é perdoado sem se arrepender do seu pecado, está mentindo para você. Então o Pai perdoa e o Pai não perdoa, dependendo da postura da pessoa. É muito fácil dar Jesus para morrer pelo nosso pecado e deixar que o pecador continue no pecado dele. Para que Jesus morreu então? Para você continuar no seu pecado, crendo que Jesus perdoa o seu pecado, que você não larga. Que isso? A Bíblia é dura. Ela fala: no céu não entrarão adúlteros, assassinos, ladrões e muitos outros. Aí o ladrão continua sendo ladrão, mas tem fé em Jesus para ser salvo, esquecendo do texto que proíbe a sua entrada, porque ele é pecador não arrependido de roubo. Então, perdoe perfeitamente. Não perdoe quem não se arrepende. É seu papel não perdoar. Porque a pessoa acha que se você perdoar, ela está certa. E ela não está certa. Só que no processo de não perdoar, você não pode se envolver o seu ego junto, para ter raivinha, para ter ranço, criar um muro entre você e a pessoa. Deus não faz isso, Ele simplesmente se afasta. Não perdoa. Não tem comunhão comigo. Te amo, mas fica longe de mim. Pecador, você se arrependeu? Vem, estamos juntos, está perdoado. Parece que o arrependimento tem um mérito, só que isso também não é verdade, e a gente já vai ver por quê.
Você consegue perdoar perfeitamente igual o Pai perdoa? Ou não perdoar perfeitamente igual o Pai não perdoa? Por isso que não é possível ser justo ou conforme em perfeição e exatidão à lei de Deus. Nós não conseguimos. Nós caímos e a nossa queda nos impossibilitou disso. Você tem que ter essa consciência. Tem que estar claro em você isso. Se você nunca ouviu dizer que você não é filhinho do Papai do Céu, que te ama de qualquer jeito e que precisa ser justo para ser aceito, está ouvindo agora. Põe isso dentro de você. Está escrito na Bíblia, a gente acabou de ler. Deus quer 100% de justiça em você para te aceitar. Se vira. Você não vai conseguir, já estou avisando, nem começa. Não tenta, vai perder tempo. Vai trabalhar em ministério, vai pregar a vida inteira, orar 24 horas por dia, ler a Bíblia 1000 vezes e não vai resolver. Não tenta. Dá todo o dinheiro que você tem para o pobre. E como diz o texto do amor de 1 Coríntios 13, dá o seu corpo para ser queimado por amor. Não vai resolver. Porque Tiago 2,10, que também é lei, diz: pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Você é culpado? Eu sou. Quem é culpado? Levanta a mão. Você é culpado até nos seus momentos bons, em que você se acha bom, se acha digno, se acha justo, acha que está agradando ou que está fazendo certo? Você se acha justo ainda? Acha que é bom ainda? Ou para você até nos seus melhores momentos, você é culpado? Foi culpado. E Gálatas 3,10, Paulo disse também: contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo o que está escrito no livro da lei. Você é maldito? Sou. Sou um maldito condenado. Prazer. Nasci para ir para o inferno. E só eu sei o que eu fiz na minha juventude. Só eu sei o que eu fiz na minha vida adulta. Só eu sei o que gera no meu coração o pensamento que eu tenho. Só eu sei. Sou maldito, condenado, com certeza. Essa atmosfera faz parte de mim. Eu sei quem eu sou. Espero que faça parte de você. A atmosfera começa por aí. É quando você está com o pezinho seco, confortável, quentinho, e você tem que tirar o seu sapato, a sua meia, e molhar na água gelada e perder o seu conforto. Faça isso hoje. Perca o seu conforto da autossuficiência, perca o seu conforto da justiça própria, da obediência à lei, do crédito e mérito com Deus. Perca. Pega toda a sua boa obra, coloca numa bandeja e joga fora. Não presta. Não presta. E reconhece diante de Deus como publicano pecador, sem ter coragem de olhar para cima orando: Pai, misericórdia de mim, porque eu sou o pecador, maldito, condenado. Entra nessa atmosfera, começa a molhar o pé nela agora. Essa é a primeira verdade do nosso texto. A gente sabe disso. A gente sabe que a gente é justificado pela fé em Jesus Cristo. A gente sabe, mas a nossa hipocrisia, ela sabe que é impossível pela minha própria força obter a justiça de Deus. Mesmo assim eu ajo como se eu pudesse conduzir uma vida que Deus aceita. Vou tentar. Eu preciso tentar porque eu amo Deus. Ele não vai aceitar a minha obra, mas eu preciso tentar. É hipocrisia fazer isso. Não tenta, não vai ser aceito. Vou fazer uma pergunta para você entender o que eu estou falando. Pega o seu melhor dia espiritual da sua vida. Você lembra dele? Deu tudo certo. Aquele dia você sentiu Deus, teve bênção. O dia de vitória,
o melhor da sua vida. Nesse dia, você aceitaria que esse dia fosse a base para garantir a sua entrada no céu? Você coloca a sua entrada dependente desse dia bom? A sua esperança de ser aceito por Deus aumenta se você colocar toda a sua vida em um dia só? Agora eu sei que eu vou entrar? Seu desempenho espiritual nesse dia foi bom o suficiente para você se garantir. Você assina um documento hoje diante de Deus falando: Deus, naquele dia foi o dia em que eu fui aceito por Deus, porque deu tudo certo e eu venci no meu desempenho. Considera aquele dia como o dia do julgamento, onde vai separar o justo do injusto, a ovelha do bode, o joio do trigo. Você faz isso? Tem coragem? Quem tem coragem de fazer? No seu melhor dia espiritual, dou-lhe uma, dou-lhe duas? Ninguém, né? Primeira verdade: ninguém é declarado justo diante de Deus obedecendo à lei. Ninguém. Qual é a prática? Por mais e por melhor que você faça, aceite que não é suficiente. Não é suficiente. Está entrando na atmosfera, né? A atmosfera da insuficiência. Segunda verdade, vamos ler o versículo 21, Romanos 3. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. É possível ser declarado justo sem a lei. Que maravilha! Isso é uma bênção. Tem uma justiça que provém de Deus, que não depende da lei. Que bom que a gente não consegue cumprir a lei, mas Deus deu uma justiça que independe da lei. Como nós não conseguimos obter a justiça por conta própria, Deus proveu a justiça para nós. Eu sei que esse bebezinho não consegue preparar o arroz e feijão que ele vai comer. Então, filhinho, eu preparo para você, está aqui, coma. Esse é o nosso Deus. Ele vê que a gente é incapaz de todo o bem, e Ele provê a justiça independente da nossa capacidade. Ele dá de graça a justiça em Cristo. Jesus Cristo viveu de modo perfeito. Ele cumpriu a lei nos dois sentidos. Primeiro, viveu sem pecado, cumprindo as exigências da lei. Segundo, morreu em obediência, cumprindo a penalidade da lei. Porque a lei tem dois aspectos. O primeiro, obedeça, vivendo desta forma. Jesus cumpriu plenamente, exatamente e perfeitamente. E o outro aspecto é: morra perfeitamente para refazer a justiça quebrada de Deus. E a lei diz que todo que pecar morrerá, todo que desobedecer será amaldiçoado. Jesus cumpriu esse aspecto também. Apesar dele nunca ter desobedecido e nunca ter pecado, ele puxou para si a nossa culpa, como se tivesse pecado, como se tivesse desobedecido, e ele obedeceu até a penalidade da lei, morrendo no nosso lugar, porque a lei determina, decretou que o pecador deve morrer. Você e eu devemos morrer, é a lei de Deus, se nós não formos perfeitos. E Jesus obedientemente nasceu para cumprir essa lei, mesmo sem ter pecado. Ele pegou sua maldição, a sua condenação, o seu pecado para ele. E quando ele morreu, o pecado foi condenado
Quando ele morreu, a justiça de Deus, cujo pecado quebrou, foi restituída com a destruição do pecado. Está entendendo a profundidade do que ele fez? Por você e por mim? Ele obedeceu perfeitamente em vida e perfeitamente na morte. E ele foi justo diante de Deus. Por isso ele ressuscitou. Porque não é justo que o justo morra. Ele não ficou morto. Ele fez o que Adão não fez. Adão era igual a Jesus, mas caiu. Não foi justo em conformidade à lei de Deus. Caiu. Jesus não caiu. Ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo em pessoa. Não é o demôniozinho que tenta você e você cai, não. É o diabo. E não caiu. Viveu depois disso 3 anos no ministério de tentações. E não caiu. E no fim da vida, no monte, no Getsemane, falou: livra de mim esse cálice, mas não caiu, porque falou: seja feita a tua vontade. Adão foi uma pessoa real, um ser humano, igual você e eu, num mundo real, que a gente toca, sente. A justiça foi quebrada realmente, por pessoas injustas, que tiveram filhos, que somos nós, injustos também por descendência. Imagina que um ladrão rouba 100 milhões e passa para os filhos. Ele vai ser condenado por ser ladrão. E os seus filhos são culpados? Enquanto não devolverem os 100 milhões, serão sim, porque estão usufruindo do fruto do roubo do pai. Justiça é justiça e Deus é justo. Talvez no mundo humano isso não se aplica, mas para Deus se aplica. Por isso que ele amaldiçoa os erros dos pais pela 3ª e 4ª geração e abençoa o acerto dos pais, a obediência, por até 1000 gerações. Jesus também foi real, nasceu em carne e osso igual Adão, era de carne e osso, viveu como Adão não viveu, num mundo real, e restaurou o que Adão quebrou. Deus não precisa fazer um malabarismo judicial na lei divina, falando: porque eu amo meu filho, apesar dele não ter vivido como eu pedi, apesar dele não ter obedecido, tudo, apesar de ele não ter sido tão perfeito assim, porque eu amo ele, eu vou dar a justiça para ele e para quem crê nele. Deus não precisou fazer isso. Não tem malabarismo judicial com Deus. A lei tem que ser cumprida. Como diz Jesus, cada i, cada j, cada til, cada traço, cada ponto, cada vírgula. Porque ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Se está lá, cumpra-se. Não é a sua ordem para um filho que não é obediente, você perdoa ele, deixa para a próxima. Não, Deus é Deus, juiz, legislador. O que ele decreta deve se cumprir, por isso que a palavra não volta vazia, antes cumpre o propósito para qual foi enviada, porque é a lei de Deus. Jesus cumpriu o que Adão causou, Jesus cumpriu o que Deus ordenou, e ele foi considerado justo diante de Deus. Deus sabe disso, e a justiça foi completa, sem malabarismo judicial. Não vou dar um jeitinho, estou satisfeito.
Meu filho pagou o preço do erro do Adão. Estamos em paz novamente. Eu e Jesus. O ser humano, o Filho do homem, nosso representante. Como é que você apega a isso? Pela fé. Não é pela lei, é pela fé. Olha o que diz Robert Haldane, que morreu em 1842. É a essa justiça que o olho do cristão deve sempre se voltar. Sobre essa justiça ele deve repousar. Sobre essa justiça ele deve viver. Sobre essa justiça ele deve morrer. Sobre essa justiça ele deve aparecer diante do trono do juízo. Nessa justiça ele deve se apresentar para sempre na presença de um Deus justo. Quando você respirar agora, respira. Respire a justiça de Cristo. Aprenda a entrar nessa atmosfera. É pela fé. Não tem que orar, não tem que dar dinheiro, não tem que jejuar e ler a Bíblia, não tem que ir para a igreja, não tem que ajudar o pobre. Quando você enxergar, olha a luz chegando no seu olho, coloca o filtro da justiça de Cristo nessa luz que chega para você. Quando você pensar, coloca a justiça de Cristo nos seus pensamentos. Quando você sentir, põe a justiça nos sentimentos. Foca nisso pela fé. Meu pensamento é podre, mas a justiça de Cristo é minha, porque eu sei quem eu sou e eu creio na justiça dele, por mim. Sabe o que acontece? Ele muda os seus pensamentos, ele muda os seus sentimentos, ele te faz querer ler a Bíblia, jejuar, orar, obedecer, ajudar o pobre, ir para a igreja. Põe as coisas em ordem. Se você veio para cá sem esse filtro, sem essa atmosfera, talvez você veio para cá obedecendo a lei, veio errado. Só que agora você está sendo ajustado para sair da lei. Não é você que tem que fazer. Respire a justiça de Cristo, porque você não tem nada que Deus queira. Por isso que Ele quer tudo seu. Ele quer tudo. Ele quer todo o seu dinheiro, toda a sua casa, toda a sua família, todo o seu trabalho, todo o seu tempo, todo o seu ar, todos os seus pensamentos, toda a sua vontade, todos os seus sonhos, todo o seu passado, todo o seu futuro, todo o seu presente. Ele quer tudo. Entrega tudo. A justiça de Deus é como uma roupa que você veste. Por baixo da roupa ainda está sujinho, suado. Só que Deus não olha mais para o que está dentro, Ele olha para a roupa. Eu sei que o que está dentro vai ser purificado na glória plenamente, 100%. Eu quero que você purifique isso agora, enquanto essa roupa está te cobrindo. Porque depois, quando você chegar na glória, a roupa vai ser retirada e você vai brilhar como se estivesse vestido com ela. Hoje, a justiça de Cristo é como um manto que te cobre. Olha Isaías 61:10. É imensa a minha alegria no Senhor meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação e me pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como o noivo com suas vestes de casamento, como a noiva com as suas joias. Não interessa o que você faça, o que você pensa, o que você sinta. Se você está vestido com a justiça de Cristo, o seu relacionamento com Deus é diferente, é aceito, é íntimo, é próximo, porque não depende do seu desempenho, depende de Cristo. Segunda verdade, há uma justiça que provém de Deus independentemente da lei. E como é que você pratica isso? Saiba que a sua condição diante de Deus depende somente da justiça de Cristo, e viva pela fé nessa justiça, ou dependendo dela. Saiba
que o seu relacionamento com Deus depende da justiça de Cristo somente, e coloca fé nisso. Dependa disso. Primeira verdade nossa: você é maldito, condenado. Pratique sabendo disso. Segunda verdade: Jesus Cristo é a sua justiça. Coloque fé e dependa disso. Terceira e última verdade de hoje, versículo 22. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem, sem distinção nenhuma. Terceira verdade é que a justiça que provém de Deus é recebida pela fé em Jesus Cristo. A fé é a mão que recebe a bênção. A fé é a mão que recebe a justiça. Fala: nossa, você é uma pessoa de fé, hein? Você é o cara. Você deve ser um super, porque tem fé. Pela fé, nós vimos o que a Ju leu no começo do culto. Tudo foi feito pela fé. Pela fé, Pedro andou sobre o mar. Nossa, Pedrão, hein? Andou sobre o mar, isso é que é fé. Parece que a fé coloca a gente num patamar diferente, acima. Mas sabia que a fé é a mão? Não existe mérito na fé. Não existe virtude na fé. A própria natureza da fé é esvaziamento. Você tem fé em Deus? Tem. Por quê? Porque eu sou maldito pecador. A minha fé me faz esvaziar. O ego murcha. A justiça própria seca. Minha arrogância desaparece. Minha vaidade some. Porque eu tenho fé na justiça de Cristo, porque se fosse minha, não precisaria dele. A fé envolve uma renúncia completa de qualquer confiança na nossa justiça própria. Renuncie a tudo que você tem de justiça própria, pela fé. Tem fé? Tem justiça própria? Não está com fé então. Pensa que tem, mas não tem. Porque a fé envolve o esvaziamento da justiça própria. Você tem fé em Jesus? Tenho. Por quê? Porque Ele é meu Deus, vai me abençoar porque eu sou bom. Que fé é essa mundana? Não é a fé bíblica. A fé bíblica é o esvaziamento da sua justiça própria, que você não é bom, maldito, condenado, para receber de Cristo a justiça dele. Então a primeira coisa que acontece na fé é você renunciar completamente à sua justiça própria. A segunda coisa que acontece é você depender completamente da justiça de Cristo. Depender completamente. Presta atenção no que eu falei. Depender completamente. Não é um pouquinho que fica para trás. E não é uma dependência só pequenininha. É depender totalmente, sem ficar nada para trás. Nada fora disso. Ah, meu braço não se converteu. Então não depende totalmente. Meu bolso não se converteu. Não depende totalmente. Eu não tratei ainda meu olho. Eu gosto de olhar para cobiçar as pessoas. Não depende totalmente. Eu gosto de usar a língua para fofocar. Não depende totalmente. Pode por qualquer pecado. Qualquer manifestação da carne humana pecadora. Não tem fé. Porque quem tem fé se esvazia e para de pecar. E se pecar, se arrepende e volta. Tem que ser pecado de acidente, não pecado de estimação, que eu gosto. Eu sou assim, vou morrer assim. Síndrome de... Como é que chama? Gabriela. Eu nasci assim. Eu sou assim, vou morrer assim. Tá, muito bem, parabéns. Imagina que a sua justiça é a cadeira que você está sentado. Todo mundo nasce sentado na cadeira da justiça própria. Você tem ela em você, nasceu com ela. E a cadeira vazia que está do seu lado é a justiça de Cristo. Você quer ter as duas? Senta nas duas. Duvido. Você vai sentar em uma cadeira só. Ou na sua justiça, ou na justiça de Cristo.
Não dá para escolher as duas. Por isso que Atos 16:31, presta atenção no que foi dito. A história é a seguinte: Paulo e Silas foram presos por expulsar o demônio de uma mulher que tinha um demônio de adivinhação, e os chefes dela ganhavam dinheiro com a adivinhação dela. Hoje, cuidado nas igrejas que você vai que tem adivinhação, pode ser demônio, porque o Espírito Santo leva a gente a ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então cuidado com a adivinhação, pode ser que seja de Deus, mas toma cuidado, porque tem história na Bíblia, em Atos 16, que fala que é demônio. E todo mundo achava que era de Deus, porque os caras ganhavam dinheiro em cima da adivinhação da mulher endemoniada. E ela começou a atazanar Paulo e Silas tanto, que chegou um dia que Paulo se irritou e, indignado, expulsou o demônio da mulher. Sai daqui, demônio, em nome de Jesus, da vida dela. E o demônio saiu. E aí o ganha-pão, o lucro dos chefes dela cessou. E quando acaba o dinheiro, quando acaba o lucro, quando alguém fala a verdade para fazer justiça e libertar alguém, talvez, as pessoas se revoltam. Isso gera perseguição. O que eles fizeram? Pegaram Paulo e Silas e levaram para os juízes. Os juízes mandaram açoitar Paulo e Silas e prender bem preso para não fugir. Colocaram as pernas deles na madeira, na tora, preso mesmo para não fugir. Meia-noite eles estavam louvando dentro da cadeia, e os outros presos ouvindo o louvor. Tremeu o lugar, que até a base, a estrutura do prédio parece que vibrou ali. As correntes caíram de todos os presos e todas as portas foram escancaradas. O guarda, desesperado, achando que todo mundo tinha fugido, pegou a espada para se matar, porque ele tinha recebido ordem de que ninguém fugisse. Provavelmente ele iria morrer se ele não cumprisse a ordem. Ele pegou a espada para se matar. Paulo gritou: não faça isso, não faça isso, estamos todos aqui. O cara veio tremendo de medo, se ajoelhou diante de Paulo e falou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí entra no nosso texto, versículo de 31 de Atos 16. Atos 16:31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, você e a sua família serão salvos. O que quer dizer isso? Creia no Senhor Jesus. É você acreditar que Ele nasceu há 2000 anos? Não. É você saber que Ele morreu pelo seu pecado? Não. A fé é a mão que pega a justiça. E nós não somos salvos pela fé. A fé não tem mérito, não é a fé que salva, é a graça mediante a fé. É a graça que salva, é o poder de Deus que salva pela fé da pessoa, que inclusive é Ele que dá. Até o fato de abrir a mão é obra do Espírito Santo. Meu filho, você é pecador. Você quer ser salvo? Não sei, o que eu preciso fazer? Creia. Como é que eu creio? Tô a fé. Uma mão nova, eu quero ser salvo, me dá a salvação. Aí Ele dá. Ele dá o convite, Ele dá a mão, que é a fé, e Ele dá a graça que salva. Tudo é dele, por meio dele, para Ele. Glória seja dada a Ele. Nada é nosso. Por isso que a fé não tem função, não tem mérito nem virtude. Ela deve ser colocada no lugar certo. No nosso caso, uma pessoa, Jesus Cristo. Por isso que o nosso texto diz: creia no Senhor Jesus Cristo. E aí vem Paulo depois em Gálatas 2:20, que a gente conhece, e fala: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Ou seja, ele está mergulhado, mas Cristo vive em mim. Portanto, presta atenção agora: vivo todos os dias, a cada respirada, a cada batida do coração, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus. Como é que Hebreus 10:38 fala: mas o justo viverá pela fé, e não me agradarei dele se regredir.
O que é viver pela fé? Não é você ter fé e se converter, e agora eu amo a Deus, eu conheço a sua palavra, eu ponho fé nela, uhul, vamos viver. Não. É colocar a sua mão o tempo todo, que é a fé em Jesus Cristo. Não larga dele. Eu tenho fé em Jesus Cristo, eu não largo dele. O que é para fazer? O que é para não fazer? O que é para pensar? O que é para não pensar? Senhor, olha o meu pensamento, muda ele. Pai, ouve a minha oração, porque a justiça de Cristo não é minha, eu sei o meu pensamento, ignora ele. Ouve a minha oração. Eu tenho fé na justiça de Cristo por mim, eu seguro a justiça de Cristo, e isso é fé. É você não abrir mão da verdade, que é Cristo e a sua palavra. Você tem fé? Ou está com a mão aberta? Sua fé está sendo colocada aonde? Na riqueza? Na família? No sexo? Na língua? No pedido que você está esperando de alguém te perdoar? Na mágoa que você tem de alguém? Na promessa de vingança que Deus vai derramar sobre alguém? Na promessa de prosperidade financeira que Deus vai te dar? Onde é que está a sua fé? Em Cristo. Põe a fé em Cristo. Terceira prática: purifique a sua fé para que esteja somente em Cristo. 3 lições. Próxima mensagem nós terminamos com mais 4. Você já começou a entrar na atmosfera. Primeira coisa, você é pecador, maldito, condenado. Saiba disso. Segunda coisa, sabendo disso, Deus te proveu uma graça, uma salvação, uma justiça que você não pode obter por força própria. Não é pela lei, é pela fé. Mas não é a fé que resolve o problema, é Jesus Cristo. Coloca a fé nele. Primeira lição: ninguém é declarado justo diante de Deus obedecendo a lei. Segunda, há uma justiça que provém de Deus independentemente da lei. Terceiro, a justiça que provém de Deus é recebida pela fé em Jesus Cristo. Entrou na atmosfera? Está mergulhado? Está se sentindo reduzido a nada? Ótimo. É pó, pecador, ótimo. Só que agora você também está equilibrado com o pecador que é chamado para ser filho e filha, pela justiça que não depende de você, e que você pode receber de graça, porque Ele te ama e te deu. Aí você equilibra a tristeza e a postura ajoelhada de um pecador condenado, com o voar alto como as águias de pé de um filho de Deus justificado pela obra de Jesus Cristo. Equilibra isso na sua vida. Você é quem você é. Nasceu para ser condenado, mas você renasceu para ser justo, perfeito, obediente, servo. Tenha essa atmosfera, pega essa identidade, não sai dela. A partir de agora, quando sua carne se manifestar, quando você sentir alguma coisa levantando, o pecado querendo engravidar em você para nascer e você pecar, entra. Na verdade nem sai, né, da atmosfera. Você vai matar um embrião no ninho e o pecado nem vai conseguir nascer. É possível. É possível. Sabe a luta que eu tenho hoje? Não é de eu pecar e pedir perdão, é de eu perceber a minha carne querendo pecar. Eu sei quando ela quer pecar e eu rejeito antes. Eu clamo, eu uso a fezinha e vou buscar graça, poder para colocar essa carne na cruz, matando ela antes dela pecar. De vez em quando eu sou meio lerdo, não percebo, aí eu peco, mas eu me arrependo rápido e volto para a justiça de Cristo. Eu vivo em paz. Eu não dou motivo para ninguém pecar. Não sou pedra de tropeço.
Se a pessoa pecou porque viu algo em mim, ou ouviu algo de mim, ela pecou por causa da carne dela, não por causa do que eu fiz. E se eu errar e fizer isso, e a pessoa me procurar para a gente se acertar, eu me arrependo, peço perdão, não tem problema. Pode ser algo que eu não vi, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi a funcionar assim, e às vezes é um funcionamento tão comum que a gente pratica sem perceber. Mas eu não sou essa pessoa mais. Eu sou o Filho de Deus justificado, perfeito. O imperfeito ainda está comigo, mas ele tem que ser crucificado. E o meu trabalho é crucificá-lo com o poder de Deus para ele fazer. Eu só colaboro, eu entrego o meu eu. Não é isso que Jesus falou? Se você quer me seguir, renuncie-se a si mesmo. Estou renunciando, Deus, toma. Eu não quero esse ser podre aqui, toma de novo, Deus, de novo, o dia inteiro. Aí eu entendi o que quer dizer orar e sem cessar. É o dia inteiro contando pela fé com Cristo. Ore sem cessar. Amém? Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra ela é verdade, ela é maravilhosa e nos coloca no lugar certo. Essa atmosfera tem que descer sobre as nossas vidas, Senhor, para a gente entrar nela, a gente mergulhar fundo no oceano do Espírito, para a gente viver assim, prostrados, crucificados, como Paulo disse: fui crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, nessa nova identidade nossa, nós vivemos para viver uma vida de Jesus em nós, e não a vida nossa com Jesus. Obrigado por isso, Espírito Santo, que cada um guarde essa palavra, em nome de Jesus, que o Espírito, como fez com os apóstolos, faça conosco, nos lembrando dela, nos instruindo, auxiliando-nos a cumpri-la, cumprindo ela para nós, para a gente só colaborar nesse processo, renunciando a nós mesmos e pegando, tomando posse mesmo, se apropriando dessa verdade da justiça de Cristo. Espírito Santo, cria um povo justo, obediente, para que os sinais se manifestem, as curas cheguem, a prosperidade seja abundante para abençoar quem precisa, para as pessoas serem alimentadas de vida na palavra e na matéria quando precisar. Nós queremos ser uma igreja relevante, Senhor, e começar bem pequenos, pela base, por dentro, para que o Senhor tenha filhos e filhas de caráter, de perfeição, de frutificação no Espírito, para a gente poder sim levantar e causar um impacto duradouro por gerações, em nome de Jesus. Amém.